Vamos lá. Na parte do CLP, eu vou colocar aqui inicialmente dois botões. Tá? Então, como variável de entrada, nós temos dois botões. Um para fazer o portão abrir e o outro para fazer o portão fechar. E nós temos aqui dois sensores. Um para indicar que o portão está fechado e o outro para indicar que o portão está aberto. Tá? Qualquer dúvida aí pode me interromper, tá bom? Então nós temos 2, 3, 4 variáveis de entrada. E aí nós temos uma variável de saída, por enquanto apenas uma, que é o motor, que vai ligar para fazer o portão fechar e abrir. Então vamos pensar o seguinte, esse primeiro aqui, vamos colocar um texto nele, o botão verde, ele é o botão de ligar. Então vamos pensar o seguinte, você vai vir e vai pressionar o botão verde, que é o botão de abrir. O portão está fechado. Então, se o portão está fechado, ele está indicando esse sensor aqui, vamos chamar ele de sensor SF, sensor fechado. SF, que é o sensor fechado. Ele está indicando, ele está enxergando isso. E o outro lá do outro lado é o SA. Portão sensor aberto. Vou colocar aqui, beleza. O botão aqui de abrir, eu vou colocar ele aqui no I0.0. Vamos pensar o seguinte, quando você pressiona esse botão aqui, você vem e pressiona, ele vai ter que ligar o motor, e aí esse portão aqui, ele vai ter que se deslocar, vai puxar, até ele bater aqui no outro sensor que é o SA, tudo bem? Então o que a gente consegue fazer aqui? Esse cara aqui vai ser o motor, depois eu vou ter que apagar ela para a gente dar continuidade. Puxar ela aqui. Vou colocar mais para cima. Mais para cá e esse aqui para cá. Beleza, você concorda que aqui a gente, teoricamente, já tem essa questão. Se eu pressionar o botão, esse contato vai fechar e vai ligar o motor. Só que você não vai ficar pressionando esse botão, você vai pressionar e depois vai soltar. Pressionou, é um pulso. Então, na hora que você pressionou, manda sinal para aqui para a saída do CLP, o motor vai ligar e o seu portão, na verdade, se ele está fechado aqui, ele vai começar a abrir. Só que quando você despressionar, ele vai parar no meio do caminho, nem no meio do caminho, né? Porque abriu aqui e não manda mais sinal para a saída do CLP. Logo, o motor para de funcionar. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que colocar um contato de selo nesse cara aqui, ó. Então, vou colocar Q0.0. Vou pressionar o botão, vai ligar o motor. O contato auxiliar dele está aqui, vai fechar e agora o motor fica ligado direto. Tudo bem? Então, apertou o botão, você deu um pulso, que você não vai ficar lá apertando direto, pressionou e soltou, liga o motor, e aí o motor vai abrir. E vai abrir, vai abrir, vai abrir. Perfeito. Você já comentou o que eu ia abordar. O portão vai abrir, mas vai chegar uma hora que ele não vai desligar, né? Ou seja, vai quebrar tudo aqui. Precisamos agora implementar um recurso para desligar. Quem é o responsável por desligar de forma automática? É o sensor aqui SA, correto? Beleza, então o que eu vou fazer? Para conseguir quebrar esse contato de selo, eu preciso interromper essa linha. Para isso, a gente vai colocar aqui, vai colocar aqui no meio, um contato normalmente fechado. Mas um contato normalmente fechado desse sensor aqui, ó, do sensor SA. Então, eu não sei quais foram as entradas que você está usando, tá? Então, eu vou colocar aqui I0.1 e aqui embaixo eu vou deixar escrito SA, tá? Porque se você ficar na dúvida qual é a entrada, pelo menos embaixo está escrito qual que é o sensor, o que está ligado nessa entrada, tá bom? Então, agrupar aqui. Beleza, e aí a gente tem a linha novamente, que vai lá desse cara até esse cara aqui. Então, agora a gente tem, perfeito. O portão aqui está fechado,
você apertou aqui o botão de abrir, liga o motor, ele vai começar a abrir. Quando o sensor SA aqui detectar aqui o fim de curso, enfim, quer que seja, que está aberto, ele vai abrir esse contato e vai desligar o motor. Perfeito. Nada, pelo menos uma parte. Abrir o portão a gente já consegue abrir. Só que agora a gente não consegue fechar mais, né? Mas vamos supor, antes da gente se preocupar em fechar esse portão, vamos imaginar o seguinte: ele está fechado, você aperta o botão aqui, o botão verde, liga o motor, ele começa a abrir. Mas você quer, por algum motivo, ou porque tem alguma criança passando ali, enfim, você quer apertar o botão vermelho para desligar o motor, para o motor parar na hora. No que a gente fez aqui, isso não acontece, não tem esse recurso. Então nós precisamos inserir agora aqui nessa linha do programa que nós acabamos de elaborar, a botoeira vermelha. Ele poderia ser aqui ou poderia ser antes desse 1. Eu só não aconselho a colocar aqui. Se não me engano, acho que você chegou a fazer isso em um dos desenhos. Por quê? Deixa eu só montar ele bonitinho, aí eu já te explico o porquê, tá? Acho que é melhor, senão vai ficar meio confuso. Beleza, agora sim, eu consigo pressionar o botão vermelho, ele para, tá? E aí depois, se eu quiser abrir novamente, eu pressiono o botão verde e ele vai abrir até bater aqui no sensor. Uma vez que ele bateu aqui no sensor, mesmo que eu fique pressionando aqui o botão abrir, não tem como ligar mais o motor, pelo menos não em sentido horário, né, para abrir um portão. Tá? Por que é interessante colocar aqui e não aqui embaixo? Você concorda comigo se esse contato ficar aberto? Se eu ficar pressionando aqui, vou até fazer o seguinte, para deixar mais, ó, tirar essa linha daqui. Ele está aberto. Se eu ficar pressionando o I0 aqui, nunca vai ligar o motor, porque esse contato ele está aberto. Tá? Agora imagina que você coloca ele aqui embaixo. Ele vai quebrar o contato de cero. Mas, mesmo que ele fique aberto aqui, se eu pressionar o I0.0, ainda existe condição para ligar o motor. Por isso que a gente evita, só em algumas situações específicas, mas nesse caso aqui, a gente evita colocar aqui embaixo. Tudo bem? Ficou claro o que eu quis dizer? Então a gente já se preocupou em fazer o portão abrir, já se preocupou então em fazer ele parar, desligar pelo sensor SA. Só vou subir sensor SA porque é o portão tampa, não dá para ler, né? O sensor SA aqui a gente já sabe então que ele desliga o motor. E a gente já sabe também que o botão vermelho, que eu sei que está um pouquinho diferente lá do texto, mas enfim, o vermelho ele também desliga o motor. No botão fechar, então o portão está aberto. Deixa eu puxar ele todo para cá. Beleza, então vamos colocar o seguinte. Vou copiar esse cara aqui e já vou copiar o contato de selo porque vai ser meio que igual, né? Vou colocar aqui embaixo aqui. Bom, a gente usou I0, usou I1, usou I2. Então vou colocar aqui I3. Então, se eu pressionar aqui o botão fechar, venho aqui, pressiono ele. Mesma coisa, né? Então vamos pegar aqui uma linha. Deixa eu já copiar esse cara aqui também. Mais ou menos aqui como que vai ficar. Essa linha meia torta aqui. Subir os dois aqui. Vou pegar esse cara aqui, Ctrl D, vir pra cá. Beleza, então o portão está aberto aqui. Vou pressionar aqui o fechar. O que vai acontecer? De fato, o motor vai girar aí em sentido anti-horário, como eu mostrei para você. Só que agora eu preciso... Chega um ponto aqui que ele vai bater no sensor SF e não vai acontecer nada, porque a gente não colocou nada nessa linha, tá? Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né? Colocar o contato dele fechado aqui embaixo. Mesma coisa, na hora que eu pressionar para fechar, o portão vai se deslocar. Se eu quiser parar ele no meio, eu aperto o botão abrir. Se eu quiser que ele volte, eu aperto o botão fechar de novo, tá? E aqui, na verdade, vai acontecer o seguinte, né? Esse o portão ele está fechando, pressionar o abrir, ele vai desligar aqui, mas vai ligar aqui em cima de novo, né? E não tem problema, né? Então, se ele está fechando, ele vai abrir. Aqui a gente tem basicamente um negócio, eu não sei se o professor comentou, que é um intertravamento. Esse contato aqui, que ele é responsável por abrir,
ele está abrir, vamos falar assim, na verdade, está ligando o Q0.0, ele também é o responsável aqui embaixo. Opa, peraí. Ah, tem que trocar aqui, ó. Que é 0.0, né? Esqueci de trocar o texto. 0.0. Ao mesmo tempo que ele liga Q0.0, ele desliga Q0.1. E aqui a mesma coisa. Aqui não... Ah, não, aqui não é 0.3. Poxa, aqui eu errei. 0.2. 0.2, então aqui é 0.3. Agora o que acontece? Esse mesmo cara, que aqui embaixo, em 0.2, ele é responsável por ligar, ele também vem aqui em cima, ó, e desliga. Ele vem aqui em cima e desliga o Q0.0. O nome disso, em comandos elétricos, é intertravamento. É impedir que os dois contatos, que os dois contatores funcionem ao mesmo tempo. Basicamente é impedir que você mande ele girar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Não pode acontecer isso, né? Então por isso que a gente tem esse, sem querer, né, sem eu comentar sobre, a gente criou essa questão do intertravamento. E se você pressionar os dois juntos, apesar dos dois fecharem aqui, aqui os dois vão abrir, ou seja, o motor não liga. Isso, mas aí não vai nem abrir nem fechar, ele vai ficar parado. Tudo bem? Tá. Então, basicamente, a estrutura do nosso portão, ele está feito. Tá? Se eu pressionar aqui para ligar, para abrir, ele vai abrir. Se eu parar no meio aqui, ele vai parar e vai voltar. Se eu deixar ele abrir totalmente, ele bate no sensor SA e desliga o motor e fica aberto. Tá? Se eu pressionar agora o contrário aqui para fechar, ele vai vir fechando, ou pode abrir de novo, ou vai até o fim.